Minha irmã, meu irmão, como é bom contar com sua audiência para nosso programa Testemunho da Luz. Especialmente neste mês de setembro, conhecido em nossas comunidades como o mês da Bíblia. São Jerônimo dizia: ignorar as Escrituras é ignorar Jesus Cristo. Nossa fé cristã católica se alimenta da palavra e da Eucaristia. Nossa fé se torna testemunho na expressão do amor aos irmãos e irmãs, na promoção da fraternidade. Todos os dias escutamos a palavra que fortalece o seu desejo de ser fiel a Deus, fortalece o seu compromisso de amá-lo em primeiro lugar. Que bom ter você como irmão, como irmã, na escuta da palavra de Deus. Vamos agora nos preparar para escutar o texto de hoje. Ore comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Caríssimo, eis uma palavra verdadeira. Quem aspira ao episcopado, saiba que está desejando uma função sublime, porque o bispo tem o dever de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, modesto, hospitaleiro, capaz de ensinar. Não deve ser dado a bebidas, nem violento, mas condescendente, pacífico, desinteressado. Deve saber governar bem sua casa, educar os filhos na obediência e castidade. Pois quem não sabe governar a própria casa, como governará a Igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa também que goze de boa consideração da parte dos de fora, para que não se exponha à infâmia e caia nas armadilhas do diabo. Do mesmo modo, os diáconos devem ser pessoas de respeito, homens de palavra, não inclinados à bebida, nem a lucro vergonhoso. Possuam um mistério da fé junto com uma consciência limpa. Antes de receber o cargo, sejam examinados, se forem considerados dignos, poderão exercer o ministério. Também as mulheres devem ser honradas sem difamação, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e saibam dirigir bem os seus filhos e a sua própria casa, pois os que exercem bem o ministério recebem uma posição de estima e muita liberdade para falar da fé em Cristo Jesus. Minha irmã, meu irmão, escutamos mais um trecho da primeira carta a Timóteo, escrita no contexto das chamadas cartas pastorais. A carta tem como objetivo orientar a organização e a vida interna das primeiras comunidades cristãs.
No trecho que acabamos de escutar hoje, capítulo 3, versículos de 1 a 13, Paulo apresenta critérios claros para o discernimento e a escolha de líderes e ministros na igreja, bispos ou episcopos e diáconos. O texto reflete um momento em que o cristianismo, já estabelecido em várias cidades, necessita consolidar estruturas estáveis de governo e serviço pastoral, a fim de preservar a fé e o testemunho diante de um mundo que observava e julgava a comunidade cristã. A lista de qualidades para o bispo e para os diáconos não é meramente administrativa. Trata-se de um perfil profundamente moral e relacional. O líder da comunidade deve ser irrepreensível, equilibrado, hospitaleiro, pacífico, desinteressado e capaz de ensinar. Essa integridade se estende ao lar. Quem não governa bem a própria casa dificilmente terá autoridade moral e habilidade pastoral para conduzir a comunidade. A referência à boa consideração da parte dos de fora é significativa. O ministério cristão tem dimensão pública e o escândalo moral não compromete apenas a reputação pessoal, mas a credibilidade da própria igreja. Os critérios para os diáconos ressaltam o valor da coerência. Homens de palavra, sóbrios, desapegados, guardando o mistério da fé com consciência limpa. Antes de assumir o cargo, devem passar por um discernimento, reforçando que o ministério não é ocupação casual, mas chamado sério. Curiosamente, o texto inclui uma menção às mulheres, possivelmente esposas de diáconos, exigindo delas a mesma dignidade e sobriedade. O papel relevante das mulheres no testemunho e no serviço eclesial primitivo. Por trás dessas recomendações está a convicção de que o ministério não é propriedade pessoal, mas participação no cuidado pastoral de Cristo, o verdadeiro pastor da igreja. Por isso, o chamado não se mede por habilidades técnicas ou carisma pessoal, mas pela capacidade de refletir o caráter de Cristo no trato com as pessoas, na vida familiar e no testemunho público. A comunidade, ao escolher seus líderes, é convidada a discernir não apenas quem faz bem as coisas, mas quem vive bem o Evangelho. A boa liderança nasce de uma vida configurada a Cristo e sustentada pela fé, humildade e serviço. Num contexto atual em que a confiança na liderança eclesial sofre abalos por escândalos, abusos e divisões internas, este texto é um chamado urgente à responsabilidade e transparência na escolha e formação dos ministros. A credibilidade da Igreja depende, em grande parte, da integridade moral e da maturidade espiritual de seus líderes. A exigência de governar bem a própria casa pode ser entendida hoje como capacidade de cultivar relações saudáveis, respeitar a dignidade de cada pessoa e viver a fé com coerência também na esfera privada. O critério de boa reputação perante os de fora lembra que o testemunho cristão tem uma dimensão missionária. O comportamento do ministro pode atrair ou afastar pessoas da fé. Além disso, a menção às mulheres pode inspirar a Igreja a valorizar mais amplamente os ministérios femininos, reconhecendo sua dignidade e importância pastoral, inclusive em funções de liderança e serviço. Em suma, a palavra de Deus hoje recorda que o ministério é serviço e que a verdadeira autoridade cristã nasce do amor, da humildade e da vida coerente.
Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sobre sua comunidade. A bênção de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.